Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Palmeiras, tudo bem? Por certo que não, em virtude dessa derrota do Verdão para a equipe do Bolívar, lá na altitude do Síris. Eu quero trocar uma ideia com vocês aqui sobre o que aconteceu lá no Síris, né? Nessa partida em que o Palmeiras foi derrotado por 3-1. Eu quero debater com vocês alguns pontos aqui e quero que você deixe os comentários aí do vídeo, contrapondo aqui, fazendo contrapontos às minhas observações. Vamos tentar entender o que aconteceu. É evidentemente que numa hora dessa as análises são importantes. É muito provável que você encontre uma ou outra boa análise aí em canais alternativos da mídia alviverde. É muito improvável que você encontre boas análises na mídia tradicional, com raríssimas exceções, mas é muito difícil neste momento você encontrar boas análises sobre o que está acontecendo lá na Bolívia, e por que o Bolívar fez esse 3-1 no Palmeiras, né? Provavelmente vão falar coisas aí que talvez não tenha muito a ver com o que aconteceu e com o que de fato está acontecendo, né? E que foi levado para esse jogo em que a equipe da Bolívia conseguiu vencer o time do Palmeiras, né? Muito vão se falar, por exemplo, que o Bolívar é um timaço, um time absurdo. No Twitter eu vi alguém falando que é o maior time da história, o melhor Bolívar da história. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto esse Bolívar ele foi tão responsável assim por essa vitória sobre o Palmeiras, né? Alguns estão sustentando que na altitude é assim mesmo. Até que ponto isso é verdade? A gente viu, por exemplo, que o River também perdeu por 3-1 para o grande rival do Bolívar, que é o Strongest. Até que ponto isso faz tanta diferença assim? Alguns estão falando que, na verdade, o Palmeiras foi derrotado porque tinha um time alternativo, um time reserva, na verdade, nem sequer alternativo, né? Vamos analisar se isso é verdade, talvez não seja bem assim. Talvez seja provável que se o Palmeiras fosse com o seu time titular, que também não está jogando bem, né? Seria muito provável que pudesse ter um resultado aí de derrota, talvez não, mas pelo menos um empate possível, né? Um empate seria possível. Se perdesse, talvez não fosse dessa maneira aí, né? Mas é muito provável também que o Palmeiras tivesse dificuldades gigantescas para vencer no Síris essa equipe do Bolívar, tá? Então vamos lá, não perdeu porque era só um time reserva. O Palmeiras poderia ter perdido também com o time titular. A equipe do Bolívar é de fato um time interessante, né? Talvez não seja todo esse monstro que estão pintando, mas é um time interessante sim. Bom, o resultado e também o desempenho no Síris depõe sobre outras questões do Palmeiras. Ela depõe sobre a questão do planejamento do elenco para a temporada, depõe também sobre a própria gestão do Abel Ferreira para este confronto contra a equipe boliviana. E aí o Abel, quando a gente fala do Abel, vem toda aquela situação, né? O grande técnico do Palmeiras, tal, não sei o que tal. A gente pode e a gente deve criticar o Abel quando ele merecer. Assim como o Abel é muito elogiado, né, quando ele acerta. Evidentemente que não é elogiado como deveria por representantes da mídia tradicional, porque aí é perseguição ao Palmeiras, né, perseguição ao Abel, né, que na verdade perseguir o Abel acaba traduzindo a perseguição ao Palmeiras, perseguição indireta, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de fazer essa perseguição direta, mais clara ao time do Palmeiras, e aí acaba fazendo-a indiretamente através do seu técnico, o Abel Ferreira. Então muito da perseguição que há sobre o técnico português na verdade, uma dificuldade que alguns representantes da mídia tradicional têm de engolir o Palmeiras, que está aqui na garganta deles e não consegue sair. O time que ganhou 2 Libertadores aí recentemente, o time que ganhou o Campeonato Brasileiro e que ganhou, na verdade, o Campeonato Brasileiro e 2 Libertadores jogando de uma maneira que eles não gostam, né? Que eles não apreciam, que não é um grande futebol. Eles se esquecem, né, que quando o Corinthians jogava desse jeito e ganhava, ninguém falava nada. Eles não falavam nada. Então, na verdade, tem um problema aí com o Palmeiras, né? E às vezes o problema com o Abel é muito mais este outro problema, o problema que eles têm com a equipe do Verdão. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos tocar aqui nesses pontos aqui, vamos tentar destrinchar algumas dessas questões aí. Primeiro, o Bolívar tem um grande time? De fato tem um time muito bom. O Bolívar se associou recentemente ao City, não é um modelo de SAF como a gente conhece aqui no Brasil, é quase uma associação mesmo, em que o modelo associativo ali, os representantes da associação têm um poder muito maior do que as associações aqui das SAFs no Brasil, né? Então o City, na verdade, ele manda um pouco mais, mas não é tudo isso, né? O Bolívar está recebendo investimentos, mas não são por causa desses investimentos que o Bolívar hoje é um clube que está se modernizando. O Bolívar já vinha fazendo isso aí há pelo menos uns 3 anos, né? Investindo muito nas suas instalações, investindo muito em alguns processos ali, inclusive de treinamento. O Bolívar vem trabalhando para se agigantar no contexto do futebol sul-americano, já que fora da Bolívia não costuma ser um time muito importante assim, né? O Bolívar vem também melhorando muito aquilo que era muito ruim no passado, que era a sua categoria de base, assim como também
assim, empregou muita gente, sobretudo para tirar esses bons jogadores jovens que aparecem nos outros times bolivianos. Daqui a um tempo, provavelmente vai fazer isso também com outros times aí pequenos, pelo menos pequenos, de outros lugares da América do Sul. Então Bolívia vem fazendo um trabalho aí para crescer muito mais. Isso não tem nada a ver com o Grupo City, embora o Grupo City vai melhorar ainda mais e sofisticar ainda mais esse projeto aí e fazer com que o Bolívia cresça ainda mais. Certamente vai, porque é curioso, a chegada do Grupo City ao Clube Bolívar, a chamada Academia Boliviana, e não é academia à toa, é academia porque copia, né, a academia do Palmeiras no passado, né? A chegada do City à Academia Boliviana, ela não foi como aconteceu aqui no Bahia, não foi como aconteceu também lá em Nova York, não foi como aconteceu também lá na Austrália, no Melbourne, né, Melbourne City, não foi o que aconteceu no Girona da Espanha, não foi o que aconteceu lá no Uruguai com o City Torque, foi um pouco, não foi o que aconteceu com o City, que é um negócio bem diferente, mas também não foi o que aconteceu, né? Ou seja, eles chegaram, mas não chegaram como se fossem salvadores da pátria. Os caras falaram, olha, vocês querem realmente colocar dinheiro aqui? Tudo bem, nós vamos ter um modelo de SAF aqui, mas a gente também quer trabalhar essa parada aí, a gente também quer mandar nessa parada aí. Então é uma associação, não o Grupo City, na verdade, ele é muito questionado quando as coisas não funcionam, está sendo muito questionado, né? E o Grupo City, inclusive, tem cuidado muito aí para não errar no Bolívar, porque o Bolívar já sinalizou que se o Grupo City não fizer, na verdade, os grandes investimentos e não atuar muito bem em termos de gestão ali, a coisa pode caminhar para trás. Tudo isso está, inclusive, em documentos, né? O que dificulta muito aí para o Grupo City virar esse dono do Bolívar aí, de repente errar e ninguém questionar nada. Algo mais ou menos que tem acontecido no Bahia, certamente não vai acontecer lá no Bolívar. É isso mesmo, o time boliviano conseguiu se impor em relação ao Grupo City e um gigante do futebol nordestino não conseguiu, né? Bom, vamos lá então. Lá da Nova York também o time não conseguiu e outros times também não conseguiram, né? Vamos lá então. Agora, o Bolívar tem um bom time. O Bolívar tem um bom time, é um dos melhores times que eu já vi do Bolívar, sim. Agora, não é o melhor da história, não é o melhor da história do futebol boliviano, como alguns falaram, não é o melhor Bolívar da história também. Para ser o melhor Bolívar da história, por exemplo, vai ter que fazer uma grande campanha na Libertadores, porque já teve Bolívar que fez, né? Uma bela campanha na Libertadores. Agora realmente é um time muito bom. É muito bom mesmo. Um time que tem um jogo assim, associativo bem interessante, com uma troca de passe bem sofisticada, priorizando os passes mais curtos e médios, né? Sem aqueles passes mais longos, né? Priorizando, na verdade, ali a troca de passe, o posicionamento dos jogadores, né? O ataque aos espaços ali, a associação entre os jogadores e muitas vezes a troca de posição também. Isso é bem interessante na equipe do Bolívar. Por outro lado, o seu arquival, o Strongest, também está vivendo um momento interessante, um momento bom. Curiosamente, o Strongest fez 3-1 no River e o Bolívar fez 3-1, mesmo para cá, no Palmeiras. Só que o Strongest está vivendo um momento interessante também, tem feito bastantes gols e também tem levado poucos gols. Então, o que acontece é que esses dois times estão sobrando hoje no Campeonato Boliviano. Só que tem um detalhe aí que ninguém está falando, pouca gente está falando, e é algo assim que eu nunca vi no futebol da Bolívia. O que é? Os dois gigantes do futebol boliviano, na verdade há três, né? Jorge Wilstermann também é tido como gigante do futebol da Bolívia. Esses dois gigantes aí, o Strongest e também o Bolívar, estão muito bem. Só que ao mesmo tempo, os times pequenos da Bolívia, ao contrário do que eu tenho visto nessas décadas todas, estão muito mal, mas muito mal mesmo. Os times pequenos estão muito mal, e os times médios, né, como o Oriente Petroleiro, por exemplo, está horroroso, inclusive foi goleado aí, sofreu goleada na Libertadores passada, né? Esses times estão, o Blooming, esses times estão muito, muito mal, gente, muito mal mesmo. E o outro time grande ali, né, a equipe do Wilstermann também está vivendo uma crise inacreditável, assim, um negócio. O que acontece? O Bolívar e o Strongest não têm rivais nesse momento no contexto do futebol boliviano. Assim, são dois gigantes, hoje a gente pode falar dois gigantes, em terras de nanicos, porque mesmo os times médios hoje se aninicaram, né, e são todos nanicos. Então o que acontece? Por que isso é importante? Porque embora esse Bolívar esteja muito bem, esse Bolívar não foi testado ainda suficientemente para a gente saber se de fato é uma equipe tão interessante assim. Esse Bolívar não recebeu testagem, ele não jogou, por exemplo, não fez jogos fora ali de La Paz, excluindo evidentemente a Bolívia, para a gente saber como é que está a equipe. Então é uma equipe sem testagem, né? Então, na verdade, a gente não sabe, não pode apontar que é um grande Bolívar, porque a gente não... Por exemplo, o Bolívar que já fez uma grande campanha na Libertadores, jogava muito bem fora de casa. E não foi por causa da altitude que conseguiu mandar muito bem na Libertadores, foi porque conseguia jogar muito bem fora de casa, seja na Argentina, seja no Brasil, em vários lugares.
Então esse Bolívar, por exemplo, para ser o melhor, ele vai ter que fazer isso também. Até agora a gente não sabe se ele é capaz, porque ele não teve essa testagem ainda, né? Então é uma incógnita ainda se esse Bolívar é tudo isso. Agora, de fato, é um time muito bom, só que pelo fato de que os médios e pequenos estarem muito, muito abaixo, né? Em décadas nunca estiveram tão mal assim, né? A Luiz Reid também está muito mal. Então o que a gente conclui? A gente conclui que não dá para saber direito o que é ser Bolívar. Não dá para saber se é tudo isso mesmo. Por quê? Porque a gente não tem uma testagem real no contexto do futebol da Bolívia. Nós não temos um contexto, uma amostra, uma testagem real quando esse time joga fora de casa contra outros adversários sul-americanos na casa desses times sul-americanos. Então a gente precisa ver isso ainda. Pode ser que esse time chegue no Allianz e consiga fazer um grande jogo, né? Pode ser que chegue na cancha de outros adversários e também consiga. Mas neste momento não dá para saber se isso acontece de fato. Então, é um grande time? É um grande time. É muito bom time, sim. E é preciso ser respeitado como bom time. E acho, sim, que conseguiria até mesmo, poderia até vencer o Palmeiras titular, se jogasse lá no Sírios o Palmeiras com o time titular. Mas não dá para saber se é tudo isso ainda antes, por exemplo, de jogar fora de casa, né? Então, o Bolívar, de fato, é um bom time, mas não dá para nós sabermos se é tudo isso mesmo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que altitude, gente, não é problema e não pode ser desculpa. Por quê? Porque os times, quando precisam vencer hoje, os bolivianos lá na altitude, vão lá e vencem. O River não venceu, José, não venceu. Vocês viram a escalação do River? O River não tinha um Galhardo no comando. Tinha o Demichelis. O Demichelis é tido como técnico de formação europeia. E ele praticamente se afastou há muito tempo do contexto do futebol da América do Sul. E ele agiu como técnico europeu. Ele olhou para a altitude e falou, vamos com o time físico. Acabou com o River Plate, tirou toda a habilidade do time do River e foi com o time extremamente físico para jogar lá na altitude. Se ferrou, entendeu? Foi um erro total de um técnico que não tem uma visão do que é hoje o futebol da América do Sul. O Demichelis, embora seja argentino, né? Então, a altitude, na verdade, não tem sido um problema. Times pequenos têm vencido na altitude. Times médios do futebol sul-americano têm vencido na altitude, quando precisam. Então, esta não é e não pode ser desculpa. O time grande tem obrigação de saber lidar com o problema de altitude hoje. E muitas vezes, quando quer, né, vai lá e resolve esse problema de altitude. Então não pode ser também desculpa. Ok? Ok. O planejamento do Palmeiras para a temporada foi errado. Está errado até agora. Por quê? Porque o Palmeiras claramente ainda tem um time muito fraco na reserva. O banco de reservas do Palmeiras é muito fraco. E não estão abrindo os olhos para isso. E se algum jogador ali mais importante se lesiona? Se de repente perde dois jogadores ali muito importantes, como é que fica, né, essa situação aí? Mais do que já perdeu. Então o Palmeiras precisa fazer investimentos, precisa contratar outros jogadores, né? Até porque muitos jogadores da base que sobe para o time principal nem sempre são empoderados esses jogadores, né? Muitas vezes não são usados também. E nós não sabemos se eles vão ser realmente usados pelo técnico Abel. Né? O técnico Abel claramente não gosta de jogador da base, gente. Você pode amar o Abel, mas ele não gosta. Ele não gosta de jogador da base. É claro que o técnico pode perfeitamente gostar ou não gostar, mas usar o jogador da base quando, por exemplo, né, os dirigentes, né, bancarem uma promoção pública dos jogadores da base. Isso não acontece no Palmeiras. Isso não acontece. Mas o Abel não gosta. E o Abel, a gente precisa falar do Abel. Então, antes de falar do Abel, o planejamento foi errado quando você não foi ao mercado para trazer outros jogadores para qualificar ali. Muito mais o elenco. Um jogador como o Giovani, por que ele não entrou no jogo? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender até hoje como que Kevin e o Giovani não tem oportunidades nesse Palmeiras do Abel. Navarro, Breno Lopes muito à frente desses jogadores. Não dá pra aceitar isso. Realmente não dá pra aceitar. E acho que você tem que começar a questionar. Não importa se é o Abel, o Palmeiras tá acima do Abel, meu irmão. Que história é essa? Tem que parar com isso. O Abel não é um deus, não. Era um grande técnico de futebol. Mas tem que ser questionado quando ele erra. É um erro que ele faz quando ele não empodera mais o Giovani e não coloca o Giovani pra jogar nem num jogo desse. E o Abel errou no estudo do jogo, pensando... Dá a impressão que dá que ele tá com medo do Água Santa, gente. Ele tá com medo do Água Santa. Que história é essa que no passado tinha jogador que jogava quarta e domingo e hoje não pode mais? Hoje não pode. Até goleiro. Quem disse que o goleiro sofre realmente esse grande risco de lesão? Né? Então o Abel erra, na verdade, com essa escalação. Porque ele não colocou um time alternativo. Ele colocou um time completamente reserva. E é um momento horroroso, o pior momento possível para você colocar o jogador da base para jogar. Não dá para questionar o jogador da base. Não dá. Por quê? Porque o jogador ele não entra. Não é o time titular com 2 a menos, aí você coloca 2 da base. Os jogadores vão ajudar, os titulares vão ajudar esses jogadores a se adaptar ao esquema. Você quebrou completamente o esquema, colocou um time completamente alternativo. Alguns já não estão rendendo, né? Já não estão conseguindo render. E um cara como o Fabinho, por exemplo, coitado do Fabinho. Né? A gente vai olhar, tá vendo? Não joga nada, é isso. Agora, que injustiça.
Né? Não dá pra cobrar nada desses garotos nesse jogo. Dá pra cobrar do seu Breno Lopes, dá pra cobrar do seu Navarro, até entrou, fez a jogadinha ali e tal, né? Dá pra cobrar do seu Jailson, que é uma vergonha esse jogador. Uma vergonha, né? Uma vergonha o jogador. Enfim, dá pra cobrar do técnico, gente. Por que não colocou o Giovani? Assim, de positivo precisamos falar, né? Teve ali o Breno Lopes, uma ova, né? Breno Lopes, porqueiro desse jogo, foi um porqueiro de jogador. A gente teve ali o Flaco Lopes, jogou bem, né? Inclusive, 2 bolas ali pro Breno Lopes, uma ali, falou, faz, meu irmão, ele não fez, né? Não fez. É um absurdo. E a gente também precisa falar do Rios, né? Que entrou e mostrou que pode ser realmente um jogador muito interessante para o Verdão. Mas aí, gente, precisa continuar cobrando Titia Leila, né? A Crefisa é uma realidade completamente diferente do que era antes de ir patrocinar o Palmeiras. Fã também. O que eles ganharam, gente, até hoje com o Palmeiras, é uma coisa que não dá pra calcular. Moralmente, a Crefisa, a dona Leila, deve demais para o Palmeiras. O Palmeiras não deve nada pra eles. Se ela tivesse um mínimo de dignidade, ela acabaria com essa dívida. Decretaria o fim dessa dívida. Porque o que é a Crefisa hoje, o que a Crefisa cresceu, o que a fã cresceu por causa do Palmeiras, não dá realmente pra calcular. Ela precisa ser cobrada. Contratou, não interessa de contratar mais, né? O seu Abel precisa ser cobrado também. Porque ele não deveria ir com esse time completamente reserva. Agora, se foi com esse time reserva, esse time estava treinando? Estava realmente treinando? Porque a gente não viu nada do Palmeiras real nesse time alternativo aí. Nesse time reserva aí. E aí também é um erro levar o time reserva. Claramente quem perdeu o jogo. Porque você não tem mais nenhum modelo tático sustentável ali, porque você tem um time completamente reserva. Entende? Então foram erros e erros e erros. É preciso falar, na verdade, sobre esses erros. O técnico Abel errou demais, precisa ser cobrado sobre isso. Certamente vai jogar problema aí pra todo mundo, né? A Leila continua errando. A altitude não tem nada a ver com isso. O Bolívar ser bom, não ser bom, não tem nada a ver com isso. Mereceu a vitória. Poderia ter 5, ter sido 5, ter sido 4. Você pode estar achando que eu estou exagerando aqui, mas se o Bolívar tivesse colocado 5 no Palmeiras, pois bem, meu amigo, o desempenho foi para isso, foi para 5-1, foi para 4-1. Então a cobrança tem que ser feita agora, da mesma forma que se o time tivesse pedido de 5-0, 5-1, e você ficasse aí pé da vida com isso. Porque na prática o desempenho sustentou um 5-1. Na prática o desempenho do Palmeiras ontem sustentou um 4-1, ou mais até. Entende? Então você tem que ficar pé da vida com isso, porque por questões circunstanciais foi apenas 3-1. Poderia ter sido 5-1, 4, 5, 6-1. Que absurdo. Mas com o time alternativo, não. Com o time reserva, não. Ainda que fosse com aquele time, poderia jogar um pouco mais. Mas desde que o time estivesse realmente muito bem organizado taticamente, muito bem treinado, a gente não viu isso. Né? Não viu isso. E assim, desculpa, Abel, mas olha, aí é complicado te defender. Quando você vai mudar a equipe no segundo tempo, você coloca um monte de jogador, você não coloca o Giovani, aí não dá. Realmente não dá. Aí é pra se decepcionar mesmo, tá? Aí realmente não dá pra te defender, porque não tem defesa. Infelizmente, não tem defesa. É isso.